Babi, agora a gente vai falar de um assunto que, olha, o pessoal de casa com certeza vai gostar desse bate-papo de agora. Hoje a gente está recebendo aqui o Bruno Stefan. Seja muito bem-vindo, Bruno, no nosso programa. Ele, gente, é especialista em emagrecimento. Então me diz se vocês não vão gostar desse bate-papo. Seja bem-vindo, Bruno, meu xará. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão envolvente, que é metabolismo, emagrecimento, longevidade, muita coisa boa. É isso, ó. Ele é especialista em emagrecimento, mas o bate-papo hoje aqui vai ser sobre um envelhecimento ativo, né? Para tratar mais dessa galera, dos vovôs e vovós que estão nos acompanhando aí em casa. Eu queria que você começasse contando pra gente o que de fato é o envelhecimento ativo. Bruno, hoje a gente observa que o padrão mudou, o padrão de estilo de vida vem mudando. As pessoas envelheceram mais. Contudo, envelhecer não significa ter qualidade de vida. Então, a luta e a busca ativa pela qualidade de vida, que é o envelhecimento ativo. O tempo passa para todo mundo, mas a forma como você encara essa variável e usufrui dela vai depender das tuas escolhas. E são sobre essas escolhas inteligentes que se trata o envelhecimento ativo. É não deixar de forma passiva o tempo atuar sobre você e intervir de forma ativa através de estilo de vida saudável, atividade física, uma boa alimentação, manejo adequado do estresse, sono reparador, conexão social positiva, dentre outras qualidades que a gente deve buscar e dessa forma ir na direção da longevidade e do estilo de vida saudável, do envelhecimento ativo. Olha, Bruno, você sabe que essa é uma busca constante, eu acho que metade da população aí do mundo. O que é que caracteriza de fato? Claro, você falou uma relação de coisas que pode ser que caracterize isso, mas assim, os principais itens que a gente precisa como ser humano, assim, para cuidar da nossa saúde no envelhecimento, o que é que caracteriza o envelhecimento ativo e saudável? A pessoa tem que ter em mente que a partir de que ela começa esse processo de envelhecimento, ela já tem que tomar uma série de atitudes em prol de ter qualidade quando a maioridade chegar. E em cima desse raciocínio, ela deve estar sempre em dia com o médico, buscar sempre atendimento médico regular, fazer os periódicos, exames periódicos com frequência, buscar todos esses pilares que a gente conversou aqui de atividade física, dieta adequada, manejo adequado do estresse, para que o ambiente não interfira de forma negativa no corpo da pessoa e ela possa usufruir com qualidade. Então a gente tem dois cenários diferentes. Uma pessoa que pode chegar aos 80 anos, encontrar-se numa cadeira de rodas, encontrar-se limitada do ponto de vista cognitivo, e a gente tem um cenário de uma pessoa de 80 anos, do qual ela pratica atividade física, é inclusa na família e na sociedade, tem influência, inclusive, nas atividades de trabalho, e essa decisão em ir para um lado ou para o outro passa a ser voluntária. Você pode ter essa escolha de como você quer envelhecer. E hoje a medicina ela traz uma série de contribuições favoráveis ao envelhecimento ativo, em termos de suplementação, em termos de manejar o estresse, de controlar a fome, melhorar a saciedade, conseguir agregar valores do estilo de vida para que a pessoa possa, então, chegar na maioridade, na idade de 80 anos, com qualidade e produzindo. Você falou uma coisa que é interessante, isso é um estilo de vida, né? Não dá, a gente precisa entender que essa mudança precisa ser para sempre, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, eu não vou me alimentar bem só até o próximo mês. Eu vou me alimentar bem pro resto da vida. E quem já tem essa rotina mais saudável, que já atingiu a terceira idade ou a melhor idade, né? E já tinha essa rotina, acaba sendo mais fácil. Mas e para quem nunca teve uma rotina saudável, qual é o ponto de partida? Assim, agora a pessoa que já está na melhor idade, o que é preciso que ela faça para que ela consiga correr atrás do prejuízo? Bruno, o maior tóxico que a gente tem do ponto de vista de alimentação se chama açúcar refinado. Então, para a gente começar essa trajetória de longevidade, um grande passo seria reduzir o açúcar refinado e, na sequência, reduzir os alimentos
processados, ultraprocessados, industrializados, que todos eles apresentam ativos, conservantes, que vão interferir na tua saúde, na tua fisiologia, favorecer a obesidade. E hoje a gente sabe que a obesidade ela é uma pandemia sem nenhum controle. A gente tem aqui no nosso país hoje 60%, praticamente 60% de sobrepeso, praticamente 30% de obesidade. E quando a obesidade está instalada, ela acelera o processo de envelhecimento, acelera o processo de doenças e limitações que vão interferir na tua longevidade saudável. Então, a escolha de uma alimentação saudável é um pilar que pode começar com a retirada do açúcar refinado e dos alimentos industrializados. A partir daí, começa-se, então, a educação alimentar em cima dos macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato, qual escolher, como comer, quando comer. Então, retirar o açúcar dos alimentos. O açúcar é, sem dúvida nenhuma, hoje um grande vilão aí da obesidade, da diabetes. Muitas vezes a pessoa se preocupa com o sal e tal. O sal também, em excesso, faz mal, mas o açúcar, ele tem um potencial de toxicidade, o açúcar refinado, que é aquele que a gente adoça o cafezinho toda manhã. E tem alguns alimentos que tem açúcar em excesso, né? Que são, não sei se os vilões aí da alimentação, por exemplo, refrigerante. É algo que a gente não tem muita noção. Quando você não para estudar a tabela nutricional, se é que pode se chamar assim, você não tem muita dimensão de quanto de açúcar que tem ali. Então eu queria que você contasse pra gente sobre esses alimentos que são mais comuns, assim, de consumo. Quais deles são os que mais têm açúcar e que talvez seja interessante a gente tirar aí da nossa mesa, né? Vamos dizer assim. O açúcar, ele traz um vício, ele acaba viciando a pessoa. Então, hoje, o alimento industrializado, ele é muito mais enriquecido em açúcar refinado do que o nosso alimento padrão da década de 80, da década de 90, o que traz grande perigo à nossa saúde, porque hoje a gente tem uma alta densidade calórica. Então, quando a gente resolve tomar uma caixinha de suco que apresenta açúcar, a alta densidade calórica naquele baixo volume alimentar vai trazer grandes riscos. E o açúcar presente nesses alimentos de caixinha de suco, nos refrigerantes, a quantidade é muito maior. Inclusive, né, o nosso próprio pão de padaria também ele é confeccionado e tem nos seus ingredientes ali um pouco de açúcar que deixa a pessoa ali viciada naquele pãozinho. Então tem que tomar cuidado. A dieta balanceada é um pilar importante para a gente manter saúde a longo prazo. Não devemos ser radicais, a gente tem que fazer escolhas factíveis para a nossa rotina e retirando paulatinamente esses alimentos nocivos e tentar agregar ao máximo, de uma forma gradual, o conceito de alimentação saudável, que é uma ferramenta e um pilar muito importante para se manter longevo e com qualidade. Quando a gente fala de alimentação saudável, é um dos grandes vilões que a gente até falou, se eu não me engano, foi na semana passada. São os carboidratos, né? Alguns falam que são vilões, outros que não. E você citou o pãozinho, que é algo que a gente adora comer aí no café da manhã. Tem algo que você considera que as pessoas falam na internet, ou que muitas pessoas, hoje em dia todo mundo virou nutricionista, fala o que quer na internet. Tem algo que você já viu circulando aí pela internet e que você considera importante na nossa alimentação? Porque tem uma galera que quer fazer essa dieta da lua aí, que só não come a lua, não tô brincando, mas de cortar o carboidrato, e essas pessoas começam a se sentir mal, às vezes, né? Talvez por um corte brusco, assim, de repente parou de comer carboidrato, aí começa a se sentir mal, mas, sei lá, se sentir mal em geral. Tem algo que não dá pra gente tirar da alimentação e que na internet estão dizendo pra gente tirar? A gente tem que estar atento aos macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteína. E o nosso corpo, como uma máquina em constante funcionamento, precisa desses 3 macronutrientes nas quantidades corretas. E existe uma proporção adequada. Você não pode simplesmente tirar um componente. A tua máquina vai deixar de funcionar adequadamente. Então essas dietas milagrosas, dieta da lua, dieta do sol, dieta, enfim, as chamadas dietas da moda, elas são extremamente perigosas, porque elas não são um padrão de estilo alimentar, elas são
uma condição pontual de alimentação, mas não que se leve a um estilo de vida contínuo. Isso vai trazer problemas. A pessoa que restringe muito o carboidrato, por exemplo, ela não vai desempenhar no esporte, não vai conseguir praticar uma atividade física de qualidade. Isso vai impactar no resultado, porque a atividade física ela precisa do carboidrato para que você possa ter uma intensidade para levar à hipertrofia. E o ganho de músculo é o que faz manter um emagrecimento saudável. Se a pessoa não come carboidrato, não tem energia, não consegue treinar com qualidade, não ganha músculo, não tem manutenção de emagrecimento, porque o metabolismo basal dela fica ruim. Então ela acaba tendo reganho. Então é uma roubada a pessoa entrar nessas dietas milagrosas que exclui completamente o carboidrato, que deixa somente a proteína como aporte. Então a melhor dieta, a gente pode citar inclusive aqui uma boa opção, que é a dieta mediterrânea, que foi por mais de 5 vezes eleita a melhor dieta para se ter no mundo, e a população da região do Mediterrâneo é onde tem maior longevidade, é porque eles têm um padrão de dieta com qualidade no carboidrato e numa distribuição bem adequada nos macronutrientes e nos micronutrientes. Então a dica é: busque um profissional bem habilitado, não siga dica de internet, de dieta da moda, vá em quem se dedicou para adquirir conhecimento, para te orientar com qualidade, que aí vai funcionar. Se alguém disser tire o carboidrato, evite esse profissional, porque o carboidrato ele é essencial para desempenhar no esporte, para desempenhar no raciocínio e em várias outras funções vitais. É a fonte de energia, né, que dizem que o carboidrato é, né? É a melhor fonte de energia. Agora, quando você fala para a gente controlar os macronutrientes, uma pessoa que é leiga no assunto, eu me incluo nessa, na hora de selecionar ali na prateleira do supermercado, eu consigo, através da tabela nutricional, ter esse controle ou não? Primeiramente, a gente tem que evitar pegar coisas em supermercado e tentar ir mais da feira, né? Buscar coisas mais naturais, menos industrializadas, porque uma vez que tem processo de industrialização, você já tem perda na qualidade de absorção, na natureza do alimento. Então hoje a gente tem um grande problema, que são os alimentos de alta densidade calórica e baixo valor nutricional. Apesar de estar lá no rótulo tantos por cento de vitamina C, tantos por cento de cálcio, é muito comum a gente observar carência de vitamina C, carência de ferro, carência de vitamina D, por conta exatamente da falta da adequada absorção desses alimentos industrializados. Então a recomendação é buscar sempre alimentos naturais, orgânicos, que aí sim você vai ter uma melhora nessa distribuição alimentar. Mas, como eu estava falando, a gente deve instituir uma proporção fisiológica, e isso vai depender muito se a pessoa é atleta, se a pessoa é atleta de alta performance. Então, se a pessoa é atleta de alta performance, ela precisa de mais carboidrato. A proporção de carboidrato para aquela pessoa vai ser maior do que a pessoa que não é atleta de alta performance. Por isso, a recomendação de buscar um bom profissional que entenda dessa distribuição. Os macronutrientes são as proteínas, gorduras e os carboidratos. E a gente tem os micronutrientes, são as vitaminas, sais minerais, todos eles com uma boa distribuição e uma recomendação para cada pessoa de forma individualizada. Outro detalhe importante também é a hidratação, né? A gente tem que lembrar que no dia muito corrido, às vezes as pessoas elas passam sem perceber que não beberam água. E a hidratação ela é muito importante, porque a água ela vai reger várias reações químicas ali. Se a pessoa não estiver bem hidratada, ela vai ter prejuízo da sua função. E qual é a quantidade? A gente tem um cálculo, né, de litros de água de acordo com a quantidade de peso. Qual é o cálculo exato assim? Recomenda-se que pelo menos de 2 a 3 litros para uma pessoa normal beba diariamente, dividido em várias vezes no dia. Então, o ideal é que ela não beba menos que 2 litros, idealmente até mais de 3. Um detalhe interessante é que o idoso, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo a capacidade de beber água, ele perde a sede, né? A capacidade de sentir sede. Então é muito comum que o idoso ele se desidrate. Então é um ponto de atenção que a pessoa que vai envelhecendo não esquecer que a água é importante e a gente precisa se manter bem hidratado. Você acha que essa falta de sede se dá
talvez por conta de uma falta de exercício físico, por exemplo, porque quando eu particularmente sou assim, quando eu vou na academia, eu bebo muita água, mas se um dia que eu não vou na academia, às vezes é o que você falou, eu até esqueço de tomar água. E conforme o tempo vai passando, né, que a gente vai ficando menos disposto, acredito eu, com o tempo, quando chega a melhor idade, você acha que pode ser isso que causa a falta de sede, por exemplo? A atividade física é um ótimo regulador também da temperatura, que também induz a sede. O próprio envelhecimento do sistema controlador da sede ocorre naturalmente. Então é comum uma pessoa que envelhece, ela perder essa capacidade de ter sede, o que torna ela vulnerável à desidratação. Mas quando a pessoa tem um estilo de vida adequado, treina bem, é automático que ele vá se hidratar melhor. Quando ele come de forma bem distribuída, a proteína, ela puxa também necessidade de água. Então vem sede quando a proteína ela é consumida de forma adequada. Então, ajustando os parâmetros de estilo de vida, a sede não vai ser um problema, mas é importante colocar esse lembrete de se hidratar. Olha, falando em importância, a gente está falando aqui sobre um dos pilares que a gente precisa cuidar, que é da nossa alimentação. Agora, eu queria que você falasse para o pessoal de casa, Brunão, a importância do exercício físico, principalmente para o pessoal da melhor idade. Qual é a importância do exercício físico para eles? O exercício físico, ele é simplesmente vital. É um mecanismo que o nosso corpo tem de gerar energia, de gerar longevidade, metabolismo. Então, a atividade física, ela passa a ser quase que mandatória. Todo mundo precisa fazer atividade física. São poucas as condições do quais um médico vai contraindicar a atividade física. E durante o envelhecimento, é importante a gente dizer que hoje se vê que o músculo é um órgão endócrino e muito importante na longevidade. Se eu fosse separar aqui um elemento vital para dizer o quanto a pessoa vai ter de longevidade, seria a quantidade de massa magra, a quantidade de músculo. Porque quanto mais músculo a pessoa tem, melhor metabolismo, melhor fisiologia, menos estresse cardíaco ela vai ter. Interessante a gente ver que os pacientes cardiopatas, que eles já estão mais adiantados na cardiopatia, mais fase terminal, quando eles conseguem melhorar a qualidade muscular dele e facilitar o trabalho cardíaco, muitas vezes esse paciente que estava numa fila de transplante consegue sair da fila de transplante por melhora da periferia, da musculatura com atividade física. É importante dizer que a atividade física tanto aeróbica quanto de força, elas se complementam. É preciso que haja a consciência de fazer as duas modalidades, tanto aeróbica quanto a de força. E a mulher, ela tem uma peculiaridade, porque como foi falado pela nossa amiga que entrou anteriormente, a Viviane, então a mulher ela tem uma perda, um decaimento hormonal a partir dos 40, 45 anos, aonde a massa muscular dela, dependente dos hormônios, vai se deteriorando. E aí vem os riscos da osteoporose, fraturas espontâneas. Daí a importância de se criar o que a gente hoje fala de banco de massa magra, que é um conceito importante. Poupar o desgaste da massa magra, do músculo e do osso pelo envelhecimento. Perfeito, gente. Ó, então você é de casa que está nessa busca pelo emagrecimento e ainda não consultou um profissional, Brunão, meu xará, aqui vai deixar os contatos dele, onde é que ele atende, como ele atende, para você aí de casa. Por favor, Bruno, passe os seus contatos. Eu atendo na clínica Health Clinic e também numa clínica privativa ali no Paraíso. O meu Instagram é Dr. Bruno Stefan. Podem me seguir nas redes sociais, que a gente fomenta muito esses valores de estilo de vida, de atividade física. Bem legal lá. Olha, Bruno, quero te agradecer, então, pela sua presença, por todas essas dicas que você deu aqui pra gente, que são valiosas, viu, gente? Porque quando se trata de emagrecimento, é o que a gente vive para duas coisas, para tentar emagrecer e para pagar boleto. Então, nada melhor do que ter um especialista aqui em emagrecimento, dando todas essas dicas aqui pra gente. E você que anotou as redes sociais, procura o Bruno para tratar exatamente do seu caso. É o que a gente falou aqui, não dá para copiar a receita, a dieta do nosso amigo e nem receita da internet, então procura por um especialista aí que vai cuidar exatamente do jeito que você precisa ser cuidado. Agora a gente vai para um rápido intervalo, é o tempo do cafezinho. Corre lá, pega um cafezinho e não sai daí não que a gente já volta.